Olá pessoal, tudo bem? Resolução de questões, hoje questão 22 sobre o pronome relativo da FEC. Vocês dão pause, resolvem e voltam aqui pra gente corrigir. Pause, vamos corrigir. Pois bem, ele está perguntando o seguinte: o item em que o pronome que, relativo, tem seu antecedente erradamente indicado é... Claro, ele não diz, né, pessoal, que é pronome relativo na questão. Vocês deveriam saber o que é um pronome relativo. Ele diz o pronome que, tá? Ele só diz que é pronome, tá? Mas a questão é sobre o pronome relativo. Então vocês deveriam saber, tá? Em uma delas está erradamente indicado. Está dizendo que ele está apontando que ele se refere para aquele termo e ele não se refere. Pois bem, a banca queria que vocês soubessem o que é um pronome relativo. E pronome relativo é aquela palavrinha que relaciona um termo anterior a um termo posterior, né, que une aí, digamos, uma oração só, uma palavra que eu já citei. Enfim, é basicamente isso aqui, ó. Esta é a casa, ponto, uma oração. Eu comprei a casa, ponto, duas orações. Eu vou unir tudo isso aí. Tá? Eu vou juntar numa coisa só, porque a função dos pronomes é não repetir as palavras do meu texto. É para isso que os pronomes existem. Tá? Retomar. Pois bem, olha como é que fica aqui. Juntei tudo. Esta é a casa que eu comprei. Né? Onde casa continua sendo casa. E o que é o pronome relativo? Ó, ele relaciona aqui, ó, esta a esta. Ou seja, ele retomou aqui casa. Ele retoma o seu antecedente, que é casa, né? E eu não repito a palavra casa, fica mais bonitinho do que aqui em cima, senão eu vou ficar falando o tempo todo, né? Ali o sujeito, verbo, argumento, verbo, ponto, sujeito, verbo. Então, para não fazer isso aqui, eu vou usando o pronome relativo. Claro que eu não posso fazer que o tempo todo na redação, que fica feio, mas o pronome relativo ele faz isso, ele tem essa capacidade. A oração ficou menor, né? O que aqui, pessoal, é exatamente o termo que está lá na oração anterior. Se aqui o que é sujeito, aqui vai ser sujeito. Se aqui é objeto direto, aqui vai ser objeto direto, né? Então assim, galera, vamos lá. Ó, uma das maneiras de perceber o que é pronome relativo é substituindo aí por a qual, o qual, pela qual e suas flexões. Todas as flexões, pelos quais, né? Se eu substituir e a oração fica com sentido, é porque é pronome relativo. Esta é a casa a qual eu comprei. Né? Claro, e ali, ó, retomando casa, como vocês estão vendo aqui, relacionando aí, né, uma coisa com a outra. Tá? Isso aí é pronome relativo. Aí o aluno deveria saber, porque senão não conseguiria resolver essa questão. Outra coisa interessante, né? Não exatamente sobre a questão, é mais um adendo para vocês que é importante vocês saberem. Anáfora e catáfora, as relações anafóricas e catafóricas. Quando vocês ouvirem falar nisso em redação, interpretação de texto, isso é importante vocês saberem. Tá? A relação anafórica, pessoal, é quando eu lanço um termo, né, me referindo a algo que eu já citei lá atrás, a anafórica. Então eu tenho aqui, ó, o que se refere à casa que está aqui atrás. É relação anafórica. E a catafórica é quando eu cito um termo, né, eu lanço um termo, na verdade, né, sobre algo que eu ainda vou falar lá na frente. Este aqui é a mesma coisa que descobrir quem começou. O problema é este. Qual? Descobrir quem já começou. Então isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que isso aqui. Eu lancei para depois falar. Catáfora, relação catafórica. Quando eu cito, né, ele e eu já me referi lá atrás, é relação anafórica, anáfora. É bom vocês saberem disso. Nós teremos aqui nessas questões, aqui nessa questão, tudo relação anafórica. O que? Retomando algo que eu já falei lá atrás. Tá? Pois bem, tá ali, ó. Que, retomando algo que eu já falei, anáfora. Este, anunciando algo que eu ainda vou falar, catáfora. Tá? Vamos lá. Pois bem, aqui, né? Eu tenho ali, ó, construiu as cidades cheias de gente e de muros que as separam. Ele está dizendo que o que aqui retoma pessoas. Será que retoma?
Aí interessante é vocês terem um conhecimento a mais de pronome, né, galera? Porque o que eu tenho aqui, ó? Muros, os quais separam elas. As aqui significa pessoas, galera. Não tem pessoas ali, mas esse as é pessoas, né? E as pessoas estão lá, tá? De repente, quem foi resolver a questão mas não tem pessoas, ele não está retomando. Tem sim, aí tem que dar uma olhadinha no texto, no que está implícito ao texto. Observe, os muros que separam as pessoas, ou seja, as, né? Ele não ia colocar as gentes ali, tá? Então, pessoas está aqui, né? E ele quer saber se o que retomava, se relacionava com essa palavra. Não, que aqui, pessoal, retoma muros. Muros os quais separam as pessoas. Então tá aqui, ó, né? O as é pessoas, o que erradamente indicado, com certeza, o que erradamente indicado, porque ele diz que retoma pessoas, seria o as, o outro pronome, né? E ele na verdade retoma muros, essa aqui, né? Que é a alternativa correta, que está erradamente indicado. Outra coisa, semanticamente, galera, as cidades não separam as pessoas, elas juntam as pessoas. Tem uma questão semântica aqui, né? Então não pode ser as cidades, com certeza. A cidade não separa ninguém. A gente podia achar que o que estava retomando cidade. Não, porque cidades semanticamente é impossível. Elas juntam as pessoas, elas não separam as pessoas. Os muros separam. O que não retoma pessoas, né? Que é o as ali, ele retoma muros. Essa é a correta. Vamos ver as outras. D. Como um olhar novo que questiona todas as relações. Ó, ele está dizendo que o que retoma o olhar. E retoma mesmo, né, galera? Como? Porque não tem o que mais que ele vai retomar. É tudo para lá. Ele vai retomar o adjetivo novo, o artigo, né? Ele vai retomar a palavrinha como? Não, aqui era fácil de descobrir. Como um olhar novo, o qual o quê? Quando eu substituo por o qual, eu estou dizendo que é masculino, não podia substituir por a qual. É interessante vocês fazerem essas substituições, porque vocês conseguem perceber o que ele está retomando. Como um olhar novo, a qual? Já não pode, porque não tem nada feminino lá, né? Como um olhar novo, que, o qual? Só pode ser o substantivo, olhar. Então, realmente, tá? Né? Retomando aqui o substantivo o olhar, ou o verbo, né? Vou olhar, digamos assim, como olhar. Neste caso, substantivo, porque tem um artigo ali na frente. Um olhar, tá? Vamos lá para C. Olha o que tem aqui na C. A C é bem interessante. Confronto com a realidade naquilo que... Eu poderia achar, pessoal, que o que está retomando realidade, né? Ele anuncia que é aquilo, né? Mas eu poderia pensar que é realidade, porque eu tenho um substantivo, ele retoma os substantivos ou palavras substantivadas. Por que eu sei que não é realidade, galera? Existe na língua portuguesa, aqui na função do que, os pronomes relativos o qual e a qual. E suas flexões, as quais, né, nas quais, nos quais. Esses pronomes são usados quando eu quero me referir aqui, ó, tenho feminino e masculino. Se eu quero me referir ao feminino, eu digo a qual. Se eu quero me referir ao masculino, eu digo o qual. Por isso que a gente usou o qual e a qual, tá? Substituo. Confronto com a realidade naquilo a qual nos parece mais brutal. Não é aquilo a qual nos parece mais brutal. Não tem como, não é a qual. Ó, confronto com a realidade naquilo o qual, né, nos parece mais brutal. Prestem atenção, se parece mais brutal em, né, digamos assim, pede a preposição, ó, naquilo. Por isso que eu tenho a mais aquilo aqui. Daí o cara ficou lá procurando, mas não tem aquilo, tem naquilo. O naquilo é preposição em mais, né, o pronome é aquilo, o pronome demonstrativo é aquilo, tá? Tem que estar ligado. Então o que retoma realmente aquilo aqui, galera, né? Na substituição não fica legal aqui. Ó, percebam, o qual, né, tá certo. O qual, naquilo, o qual. Agora, naquilo a qual, semanticamente fica estranho. Ó, naquilo a qual nos parece mais brutal. Não, fica errado. Semanticamente fica bem estranho. Então não posso substituir por a qual. É só por o qual. Significa que realmente a única palavra masculina que eu tenho aqui é essa aqui. Poderia ser naquilo confronto, mas não tem como, né? Confronto com a realidade, impossível. Tá?
Lendo vocês percebem. D. A solidariedade interrompe o ciclo que A produz. Olha, eu tenho um outro A ali. Né? Esse A, galera, retoma a solidariedade. Ciclo que produz a solidariedade, tá? Tá lá atrás, pegou a solidariedade. Né? Ele está dizendo que se refere a ciclo. E realmente se refere a ciclo. Né? Eu poderia pensar que era solidariedade, mas a solidariedade já está aqui. A solidariedade interrompe o ciclo a qual produz a solidariedade, ia ficar semanticamente estranho. Solidariedade de novo aqui. O aluno teria que perceber, né, teria que ser capaz de perceber que aqui é um A que retoma a solidariedade. Tá? Então só pode ser um ciclo ou qual, e realmente retoma ciclo também. Não deixa de ser fácil se soubesse usar os pronomes relativos. E daí eu tenho essa estrutura, ó. Por sorte ou virtude de um povo que ainda é capaz. Retoma povo sim. Mas por que não retoma? Eu poderia achar que está retomando sorte ou virtude. São duas palavras femininas. Prestem atenção semanticamente como é que fica. Por sorte ou virtude de um povo a qual ainda é capaz. Quem é que é capaz? É o povo. Não é a sorte e a virtude. Né? Eu não posso substituir por a qual. É só por o qual, com certeza. Então a alternativa correta aqui, galera, só pode ser a letra A.